Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a refletir comigo nesse dia em Gênesis capítulo 3, versos de 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida, e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema Por que o homem não pôde comer da árvore da vida? Essa pergunta é uma pergunta inquietante. Nós podemos observar que o Senhor Deus havia plantado um jardim e entre as muitas árvores que o Senhor Deus havia plantado, haviam duas que essas haviam sido proibidas necessariamente, proíbe-se uma árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. E percebe-se que o homem havia sido advertido que dessa árvore da ciência do bem e do mal ele não deveria provar. Contudo, após o Senhor Deus ter criado a mulher da costela do homem, essa, por sua vez, é persuadida pela serpente, pelo diabo, e dá ouvidos a essa serpente, e é induzida, então, a provar desse fruto da ciência do bem e do mal. E abre-se, então, seus olhos e começa, então, a enxergar a maldade, começa, então, a conhecer e discernir entre bem e mal, e consequentemente leva seu marido também a fazê-lo. E nota-se que a partir de então o homem começa a ter olhos para a malícia, para a maldade, para enxergar que estava nu. E quando o Senhor Deus começa a passear pelo jardim, o homem se esconde, o homem se esconde da presença de Deus. E vai dizer que se escondera porque tivera vergonha, uma vez que estava nu. O Senhor Deus lhe pergunta: quem te mostrou que estavas nu? O Senhor Deus queria ouvir da própria boca do homem. Deus é onisciente. Deus sabia tudo o que estava acontecendo. E então o homem começa uma sequência de desculpas, de acusações, e vai acusar a mulher consequentemente vai acusar a serpente. Então você pode perceber nesse momento que essa ciência, ela começa então de maneira descontrolada nas mãos de quem não a sabe usar. Começa a ser usada para acusação, para desculpas, para apontar o dedo e não de forma sensata, não de forma controlada. O homem quer se igualar a Deus, ao seu Criador. E nós percebemos que essa tem sido, ao longo de toda a história, sem dúvida alguma, a maior luta do homem, querer ser igual a Deus, ser igual ao seu Criador. E o homem não está preparado para isso. E é interessante, então, que o Senhor Deus o impede de comer da árvore da vida. E talvez nós nos perguntamos por que Deus o impediu de comer da árvore da vida. O homem já havia comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Deus o impede de fazê-lo agora. E é interessante que muitas vezes, ao nos deparar com esse texto e ao olhar para esse acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, nós podemos observar que o homem não teve controle quando desse fruto provou. E então nós podemos perceber que o Senhor Deus ele coloca um querubim para impedir que o homem pudesse comer dessa árvore da vida. Muitos anos depois, Jesus Cristo se apresenta como a videira verdadeira no Evangelho de João, no capítulo de número 15, dos versos de 1 a 5. Nós podemos observar Jesus então se apresentando como essa videira verdadeira, e nós vamos observar quem planta essa videira verdadeira, que é o seu próprio Pai. E Jesus então diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado.
Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Infelizmente, os nossos antepassados, Adão e Eva, não permaneceram na palavra, eles não obedeceram à palavra do Senhor Deus, eles não permaneceram na onde deveriam permanecer. E eles então não poderiam dar frutos, eles não poderiam gerar bons frutos. E é interessante, respondendo a essa pergunta, por que o Senhor Deus os impediu de comer da árvore da vida? Nós podemos observar a bondade e o amor de Deus ao fazê-lo. Porque percebam algo, a partir do momento em que o homem come desse fruto do conhecimento do bem e do mal, é que o homem, a partir de então, de forma descontrolada, começa a fazer todas as atrocidades, começa a fabricar armas, começa a entender que a partir da maldade ele poderia então ser corrupto, ele poderia então causar grandes danos ao seu semelhante. Ele de tal maneira poderia multiplicar a ciência pelo mundo inteiro, mas infelizmente na maior parte das vezes, usando-a de forma inadequada. E agora perceba algo, se o Senhor Deus permite que o homem pudesse então, o mesmo homem que agora busca sua condenação, o mesmo homem que agora está condenado eternamente à maldade, se ele o come dessa árvore, eternamente esse homem não teria salvação, eternamente esse homem estaria condenado. E é por isso que o Senhor Deus impede que esse homem o faça. Mas é interessante que uma vez que nós permanecemos nas palavras de Jesus, nas palavras que podem salvar as nossas almas, as nossas vidas, na palavra que pode fazer com que eu e você venhamos a dar frutos, uma vez que nós permanecemos na videira que é o Senhor Jesus, nós vamos notar que aí sim, nós estaremos preparados para poder produzir, para poder frutificar, para poder ser uma árvore saudável, porque nós somos apenas ramos, nós não somos a árvore. A árvore é Jesus. Nós temos que entender que permanecendo nele, que nós podemos ser a diferença, que nós podemos realmente produzir algo. E a partir do momento que nós compreendemos isso, que nós entendemos que o Senhor nos preservou para que nós pudéssemos ser eternos, mas não no pecado, não no erro, não na falha, é que em Apocalipse 2:7, o Senhor Deus vai nos mostrar que a partir de então eu e você precisamos dar ouvidos à voz do Senhor Deus, não provar dessa árvore que Ele nos proibiu de fazer, mas que eu e você possamos entender que precisamos dar ouvido à voz desse Deus Todo-Poderoso. E a partir do momento que nós o fazemos, nós somos considerados vencedores. E uma vez que assim fazemos, aí sim, nós estaremos preparados para provar dessa árvore no jardim, no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que eu e você possamos assim fazer.